Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nessa aula eu vou mostrar para você como que se transforma um número misto em fração e também o contrário, como que eu transformo uma fração imprópria em número misto. Transformação de número misto em fração imprópria e vice-versa. Eu coloquei até o desenho aqui, vou mostrar para você qual é o número misto que representa essa imagem, qual é a fração imprópria e depois a gente vai ver como que eu faço a transformação de um para outro. Então nessa imagem eu tenho três círculos, cada um dividido em quatro partes iguais. O número misto, ele é composto por um número inteiro e pela parte fracionária. Então, esse número inteiro representa aqui quantas imagens completamente pintadas eu tenho nesse desenho, Quantas figuras totalmente pintadas eu tenho nesse desenho. Aqui eu tenho dois círculos totalmente pintados, então o número inteiro seria o 2. E eu tenho, do terceiro círculo, eu tenho uma parte pintada, sendo que o círculo foi dividido em quatro partes. Então, no denominador eu coloco 4 e o numerador ao que eu estou me referindo. Nesse caso aqui são as partes pintadas. Agora, se eu fosse representar essa imagem através de uma fração imprópria. Na fração imprópria, você tem o numerador maior que o denominador, que acontece sempre quando aquela fração representa um número maior do que um inteiro, um maior do que 1. Então, vamos relembrar que na fração nós temos que sempre colocar no denominador a quantidade de partes em que um inteiro foi dividido. Cada figura inteira dessa foi dividida em quatro partes, então é por isso que o denominador é 4. E o numerador é o total de partes da qual estou me referindo. Nesse caso aqui são as partes pintadas. Se eu for contar todas as partes pintadas, então será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, eu posso representar essa imagem através do número misto 2, 1/4 ou da fração imprópria 9/4. Agora, como que eu faço a transformação se eu não tiver a imagem? Então, é o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui o número misto. Para você transformar esse número misto em fração, basta você multiplicar o denominador pelo número inteiro e depois você vai somar o resultado com o numerador. Então, eu tenho 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Esse resultado fica no numerador e o denominador você vai manter. Então, aqui eu transformei esse número misto em fração. E o contrário, digamos que eu não tenha a imagem, que eu tenha a fração 9/4, como que eu transformo 9/4 para o número misto correspondente? Sempre quando você tem que fazer essa transformação, você vai fazer uma conta de divisão. Sempre o numerador dividido pelo denominador. Então, 9 dividido por 4. E aí eu vou fazer 9 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, para 9 sobra 1. Então, como que eu vou fazer agora com esses valores que eu encontrei aqui? O quociente da minha conta é o número inteiro, tá? Do número misto é o número inteiro, que vem antes da fração. E a fração vai ser composta pelo mesmo denominador de antes, que é o 4, e o numerador é o resto da continha. Então, fica 2, 1/4. Veja se não bateu com o que nós já havíamos visto aí através das figuras. Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos onde eu faço essa transformação, tá? De número misto para fração e de fração para número misto. Vamos nesse exemplo aqui. Como que eu vou representar essa imagem, São 4 retângulos, cada retângulo dividido em 3 partes. Como que eu represento através de uma fração imprópria? Lembrando que na fração o denominador é sempre o total de partes em que um inteiro foi dividido. Cada figura dessa foi dividida em 3 partes, então o denominador é 3. E o numerador é a quantidade total de partes pintadas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 partes pintadas. Agora, vamos montar o número misto olhando para a imagem.
O número misto é o número inteiro que representa quantas figuras totalmente pintadas eu tenho aqui, que são 3, então 3, e uma fração. Essa fração vai representar a imagem que está parcialmente pintada. Então, essa imagem é representada pela fração 2/3, né? Porque a figura está dividida em 3 partes e tenho 2 partes pintadas. Esse número 3 representou as outras 3 figuras. Agora, vamos fazer a transformação desconsiderando a imagem. Para eu transformar essa fração imprópria em número misto, eu tenho que realizar a divisão. 11 eu vou dividir por 3, porque é sempre o numerador pelo denominador. E aí eu tenho 11 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 11, sobram 2. Então, esse aqui é o quociente, é o número inteiro. O resto, que é 2, é o numerador. E o denominador permanece o mesmo, que é 3. Observe que eu cheguei a essa resposta certinha. Agora, vamos pegar o número misto e vamos transformar para a fração imprópria. Eu disse no exemplo anterior que basta eu multiplicar o denominador pelo número inteiro e o resultado eu vou somar com o numerador. 3 vezes 3 dá 9, 9 mais 2 dá 11. E o denominador eu vou manter. Então, ficou 11/3. Vamos aqui para o último exemplo, analisando a imagem, número misto que representa essa imagem. Quantas figuras totalmente pintadas eu tenho? Uma figura só. Então, esse é o número inteiro que vem antes da fração, que está representando essa figura aqui. E essa outra parte vai ser representada pela fração 3/5, porque são 3 partes pintadas, num total de 5 partes. Agora, vamos olhar para essa imagem para escrevê-la na forma de fração imprópria. Na forma de fração imprópria, eu vou montar apenas uma fração. O denominador é o total de partes em que uma figura inteira foi dividida, nesse caso foram 5 partes, e o numerador é o total de partes pintadas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes pintadas. Então, está aqui a representação desta imagem através de número misto e de fração imprópria. Agora, vamos fazer as transformações desconsiderando as imagens e depois vamos conferir com o que nós já temos aqui anotado. Como que eu vou transformar esse número misto 1/3/5 em fração imprópria? Vamos multiplicar o denominador pelo número inteiro e o resultado eu vou somar com o numerador. Então, 5 vezes 1, 5, mais 3 dá 8. E o denominador eu vou manter. Aqui, ó, 8/5, certinho. E agora vamos fazer o caminho inverso. Eu vou pegar a fração imprópria e quero transformá-la em número misto. Para isso, eu preciso realizar a continha de divisão. Então, eu vou dividir 8 por 5. 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 8, sobram 3. Então, o quociente é o número inteiro que vem antes da fração, o resto é o numerador e o denominador eu vou manter, que é 5. Observe que eu cheguei na resposta certinha, ó, 1/3/5. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!